Olá a todos, boa noite. Me chamo Gilberto Cavalcante, conhecido entre os íntimos amigos e familiares como Gil. Sou natural do estado de Goiás. Eu fui criado na cidade grande, apesar que o meu pai tem uma espécie de fazenda, cria alguns animais por lá. Eu nunca me interessei, na verdade, por essa vida do campo. O meu avô tinha fazenda e meu pai herdou um sítio, depois virou uma fazenda, algo desse gênero. Bom, eu nunca soube direito, porque eu também nunca me interessei. Meu pai dividia a vida dele entre a vida do campo e a vida na cidade. O meu irmão, ele que era mais chegado nesse negócio de campos, bicho, animais, eu não ligava muito pra isso. O negócio era mais a cidade. O fato que eu relatarei aqui foi acontecido comigo em meados dos anos 80. O povo antigo tinha muita história de fantasma, essas coisas que gente de que tem sítio fazenda conta. Eu particularmente eu nunca me interessei por esse tema. Eu nunca dei muita bola. Até porque eu quando criança eu tinha medo, então eu nem ficava perto quando os adultos estavam conversando sobre certo tipo de assuntos, e até alguns assuntos até os adultos também não deixavam a gente, criança, estar próximo. Bom, meus 18 para 19 anos eu prestei concurso para as Forças Armadas, eu acho que 19 para 20 na verdade, e com isso eu tive que mudar, né? Quem serve ou já se viu sabe que a pessoa raramente fica no lugar onde nasceu, e comigo não foi diferente. Entre um lugar e outro eu acabei ficando em São Paulo, estado de São Paulo, no interiorzinho de São Paulo. Comecei a fazer cursos e lá era o lugar ideal para isso. Então, por conta dos cursos que eu estava fazendo, eu tinha que ficar mais um bom tempo lá. Como eu sempre gostei de paz e tranquilidade, o lugar ao qual eu ficava era um lugarzinho bem calmo, afastado, uma casa grande, com muito pé de fruta. Pô, a parte do sítio ao qual eu gostava era os pés de fruta, eu amo fruta, manga, goiaba, jaca. E a propriedade ao qual era alugada, que eu aluguei, eu não quis ficar na vila militar, porque tem muita regra, muita coisa, e eu gosto às vezes de dar uma festa e tal, de um som alto. Então esse lugar era perfeito pra mim. Lugar meio afastado, lugar bem arejado e tal, bacana o lugar. Bom, ali como eu já estava há algum tempo, eu comecei a fazer amizade. Uma coisa que era de mim, era fazer amizade fácil, e com o pessoal do quartel, e aí eu vinha, conhecia um e outro, e amigo do um, amigo do outro, e assim eu fui fazendo meu círculo de amizade. Quando comecei a servir, como muitos de vocês, eu não acreditava nessas coisas do sobrenatural. Como citado, eu também nunca me interessei por isso. Mas aí quando eu comecei a servir, algumas coisas mudaram do meu conceito, né? Dentro do mato, às vezes a gente se depara com algumas coisas sem explicações. E ali isso foi mudando a minha forma de ver muitas coisas. E um dos fatos que talvez eu venha a relatar aqui é no mato. A gente já chegou em local que a gente chutou brigas, de lutas, né? De espadas e tal. E quando a gente acordou assustado, não tinha nada, essas coisas dentro do mato que acontece, que realmente aí mudou totalmente meu conceito. Mas até então eu não acreditava em nada de sobrenatural. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que realmente é digna de um filme, porque se você não vivesse aquilo, você não acreditava. E o que eu vou contar aqui é justamente uma dessas coisas. Eu lembro, eu tava por ali, São Paulo, eu cheguei do trabalho, encontrei alguns amigos, e um casal de amigos meu veio falar comigo. E me falaram assim: Ô Gil, tudo bem? Eu disse: oi, pá, tudo bom. Poxa, cara, eu tava vendo se você conseguia quebrar um galho pra gente, um favor. Eu disse: fala aí, se tiver a minha altura, com certeza
Eu farei, porque esse casal, particularmente, era muito próximo a mim, a família, eu gostava muito da família deles e gente da melhor qualidade. Então ele falou: "Gil, é o seguinte, no caso a esposa, né, tem uma parente minha que mora em outro estado que tá passando por um perrengue e a família quer tirar ela de lá". Eu lhe perguntei: "Que tipo de perrengue?". E eles me falaram: "É o seguinte, ela tá tendo problema com o marido, quer separar, mas pra onde a dona dela vá lá por lá, ele sempre consegue encontrá-la e já ele bate nela, já ameaçou ela de morte". Eu disse: "Por que vocês já não procuraram a autoridade?". "A gente já procurou, mas eles vão lá tentar pegar ele escapa, depois ele aparece e ameaça todo mundo e tá um inferno, então a gente queria tirá-lo de lá. Como tu mora aí sozinho, a gente pensou em botar ela aí por um tempo. Tua casa é um pouco mais escondida, mais reservada, e a gente pensou em você, se você pudesse, né, alojar ela aí um tempo, ela e o filho dela, e depois a gente via o que a gente faria". Eu parei, sabe, pensei um pouquinho: "Poxa, velho, alojar alguém em minha casa vai tirar totalmente minha privacidade". Mas, como eu falei, eles eram tão gente boa, ele e a família, que, cara, eu não poderia dizer não. Então eu falei pra ele: "Ó, seguinte, pô, tu sabe que eu moro só, eu gosto da minha privacidade, e aí criança chorando pra atrapalhar meu sono, sabe que eu tenho meus horários é tudo doido". Aí ele falou: "Não, Gil, tu fica tranquilo, enquanto isso, a criança é muito sossegada e ela dorme bem, não vai te atrapalhar". Eu disse: "Bom, se for assim, sim". Agora, pô, também, esse cara chegar por aqui vai ser o maior problemaço. Ele falou: "Não, pô, é distante, não vai chegar aqui não. Ela é lá de Minas e tal, e então vai estar muito distante, ele nunca vai conseguir achar ela aqui". Eu disse: tudo bem, pode trazer ela pra cá". Ele falou: "Tá bem". Aí a gente vai lá, vai tentar trazer ela e quando tiver próximo a gente te avisa. Bom, acho que uns 2 semanas ou 3 depois dessa conversa, eles me avisaram que ela estava pra chegar na semana seguinte. E eu falei: "Ó, eu vou estar fora, eu vou estar em missão, tá aqui a chave lá de casa e tal, então explica pra ela as regras lá da minha casa e a gente vai se dar muito bem". Eles: "Tudo bem". Eu viajei, acho que como citado, uma semana depois eu voltei. Eu cheguei em casa, eu já tinha até esquecido da pessoa, né, que estaria lá, de tão cansado que eu estava. Eu entrei em casa normal, pô, eu abri a geladeira, chegou, opa, me deparei com os pratos que eu mais gostava: pudim ao leite, torta de abacaxi, bife ao molho pronto. Eu disse: "Ó". Eu fui que eu lembrei, digo: "Ó, eita, a moça que falaram". Quando eu estava na cozinha, acho que eu tomei um susto que ela apareceu, nossa, foi 2 sustos na verdade, porque eu dava pra falar a verdade, eu nem tinha perguntado ao pessoal a característica dela, mas, pô, era uma moça muito bonita, loira, olhos claros, cabelo castanho, longos, tal, pô, mulheraço, mas enfim. Ela me falou: "Oi, tudo bom? Eu sou a Luana", que o pessoal falou que vinha. Desculpa, acho que eu te assustei. Eu disse: "Não, tudo bem". Ela: "Olha, me desculpa eu meter a mão aí nas suas coisas. Eu fiquei sabendo que você gostava desses pratos e essa foi uma forma minha de retribuir a sua gentileza. Eu garanto fazer de tudo para que você nem perceba a minha estadia aqui com o meu filho". Eu disse: "Não, tudo bem, você pode ficar à vontade. Na verdade, eu passo mais tempo fora de casa do que em casa. E como o pessoal deve ter te falado, né, não fazer barulho quando eu estiver dormindo e deixar sempre tudo bem limpo e organizado, do jeito que tá". Ela disse: "Não, tudo bem". Eu disse: "Eu vou comer que eu tô cheio de fome". Ela: "Espero que goste. Se você me acompanhar", eu disse: "Ah, tá, eu já jantei, mas eu te acompanho". Eu perguntei: "E aí, o garoto, como é que tá, tudo bem?". Ela: "Sim, tá tudo bem, ele já tá dormindo". Então eu sentei ali, nossa, quando eu botei o primeiro garfo de comida na boca, caraca, muito bom por sinal. Aí a gente ficou ali conversando, ela me contou um pouco da vida dela, que se envolveu com essa pessoa que ela conheceu casualmente,
sei lá, parecia ela disse que nas palavras dela parecia um feitiço, logo se encantou por ele e engataram um relacionamento e logo elas foram morar junto, ela veio engravidar, mas aí ele era muito ciumento, muito possessivo e depois começou sempre a ameaçar ela e ela começou a tentar fugir dele, mas não estava muito certo e esse era o motivo ao qual dela tá ali. Isso é um resumo, né, por cima assim do que ela me falou. Pois é, bom, agora você tá bem distante, né, e eu acho que ele não vai te encontrar aqui e uma pena é que você teve que sair de casa, né, do convívio de sua família, né, e tal. Ela, pois é uma pena, né, mas fazer o quê, né? Eu disse, só tem cuidado, tá, quando andar, mesmo assim distante, andar por aí, sempre fica atenta, sei lá, nunca se sabe. Ela, pois é, bom, encerramos aquele assunto, eu jantei e fui dormir. Acordei no outro dia, tarde de folga, conheci o filhinho dela, um menino muito sorrisão e muito simpático, por sinal. Um garotinho muito gente boa. Aproveitei que ela tava de folga e perguntei se ela queria sair, dar uma volta com o menino. Ela aceitou, a gente saiu. Fomos dar uma volta, mostrar a cidade e acabei encontrando com o pessoal e a gente tomou lanche e tal. E ela era uma pessoa realmente, pô, muito simpática, ela muito sorridente. Nesse dia acho que eu passei 3 ou 4 dias em casa. E a gente foi conversando e, nossa, eu cada vez ficava mais encantado por ela, pela simpatia e tal. Ela teve que viajar de novo, mais uma vez, mas foi só 3 dias, passei 3 dias fora e voltei. E conversando, conversa vai, conversa vem, e até que um belo dia a gente tava assistindo um filme e nos olhamos e pronto, aconteceu, nos envolvemos. E ali estávamos traçando os planos, né? Perguntei o que ela queria da vida, ela queria recomeçar e tal, enfim. Eu já acho que tinha passado uns 3 a 4 meses, estava tudo indo muito bom, muito bem. Até que um dia eu tava com o pessoal, tava em um campo de futebol, e sabe quando você tem uma sensação que alguém está te observando? Pronto, eu tive essa sensação. Logo eu parei de conversar com o pessoal, comecei a olhar assim, mas eu não vi nada de estranho. O pessoal me perguntou o que foi que tinha acontecido, que eu tinha parado o assunto no meio. Eu disse, não, nada não. Essa foi a impressão que eu tive. Depois que eu terminei com o pessoal, eu ainda dei umas voltas por ali antes de ir pra casa, sabe? Pra ver se, mas não vi nada, não vi ninguém de estranho, nada em especial. Mas eu comecei a ficar cismado. Quando eu cheguei em casa, ela percebeu que eu tava meio estranho, meio cismado. Ela me perguntou, a Luana me perguntou o que foi. Eu tentei desconversar, ela falou, o que houve? Eu disse, não, eu tive uma impressão quando eu tava com o pessoal que eu estava sendo observado ou algo desse gênero, mas não vi ninguém estranho nem nada desse gênero. Talvez seja só uma cisma mesmo por conta da minha profissão. Ela ficou assim meio pensativa, os olhos dela logo lacrimejou. Eu disse, calma, não foi nada demais, só não queria te contar. Ela, poxa, eu tô com medo, será que ele vai me encontrar aqui? Eu disse, não te preocupa. E se por acaso ele sim te encontrar, que se te meter a besta, o fim dele vai ser aqui mesmo. E ninguém vai fazer mal, nem a você, nem a seu filho. Ela me abraçou, me deu um beijo, me pediu muito obrigado. Todo mundo tava feliz com nossa união, dizia que a gente foi feito um pro outro, era um par perfeito, que a gente se dava muito bem. E realmente eu também estava achando aquilo, eu tava sinceramente muito feliz. Até então eu ainda não tinha levado ela na casa dos meus pais, só tinha comentado por telefone e tava marcando pra ir lá, pra ela conhecer meus pais e vice-versa. Bom, só que alguns tempos depois, eu realmente tava com aquela sensação forte que eu tava sendo observado ao longe. Um belo dia na estradinha que eu dava pra minha casa, eu vi um vulto, uma silhueta de alguém, e aquilo tava ficando muito sinistro. Eu desci, peguei a arma, botei na mão a lanterna, comecei a iluminar. Nada. Eu já tava até cogitando a sair daquele local. Tava ficando muito estranho.
algo muito sinistro. Eu tava com a má impressão, sabe? Sabe quando você tá com aquela impressão que algo de ruim vai acontecer? Até que isso começou a ficar mais frequente e uma vez eu tava em casa assistindo um filme com ela e eu escutei passos lá fora. O cachorro que eu criava, latindo, foi lá fora ver o que estava acontecendo. O nome do cachorro era Cachorro. Já pra eu não esquecer o nome dele. Era um pastor alemão. Eu não sei se era pura raça, mas era um pastor alemão. Eu perguntei a ela, Luana, tem mais alguma coisa sobre esse cidadão? Porque se ele te achou aqui, isso não é normal. Você tão longe da sua cidade natal. Ela falou pra mim, poxa Gil, não, nada de especial. Tipo, certeza, acho que ela no fundo, algo que ele falava que te chamava atenção, alguma coisa. Não, a única coisa que ele falava que quando ele tava me xingando é que a minha raça era inferior à dele, que eu não servia pra nada e sei lá, que ele era uma raça superior, que eu não era digna de lamber os pés dele, algo desse gênero. Eu disse, por que ele era desse jeito? Ele falou, não, ele era muito possessivo, muito ciumento. Ele não deixava eu sair dentro de casa, queria eu dentro de casa direto. E quando eu saía só era com ele. E aí eu me revoltei com isso, né? Eu tentei sair daquilo, queria sair sozinho, queria ter minha vida independente dele, entendeu? E aí era quando vinha as desavenças e tal. Era uma pessoa possessiva, mas era só isso. Eu dizia, poxa, dizer que você na raça. Eu fiquei com aquilo na cabeça pensando. Porra, será que esse cara é um alienígena? Né? Foi o que veio na minha mente naquele momento, né? Bom, no outro dia, eu vim novamente da rua à tarde. Eu encontro um cidadão parado perto do meu portão. E eu já desço com minha arma na mão, perguntando o que ele desejava. E ele foi logo me dizendo, olha cara, é o seguinte, tu estás com algo que me pertence e eu quero de volta. Eu digo, algo que te pertence? Eu não te conheço, velho, cara, que história é essa? Ele, a mulher que tu tá deitando, safado, é minha mulher, meu filho, e eu vim buscá-lo. Eu tô aqui te falando porque eu quero evitar o confronto. Quero só que você me devolva o que é meu e eu vou embora. E se sua resposta for não, aí você vai arcar com as consequências. Eu disse, é o que, filho de uma... Tu tá me ameaçando? Você não tem nada aqui, sujeito. Se tá falando sobre fulana, ela te deixou porque tu é um cápula, um doente. E tu tem sorte de não te meter enxerto de bala aqui. E ele riu e disse, tu pode até tentar, mas eu duvido tu acertar. A tua raça não é palho pra minha. Não é páreo para minha. Eu olhando aquele cabra, que desaforado. Eu digo, é o quê? Quando eu apontei a arma para aquele miserável, ele saiu correndo para dentro dos matos que tinha ali próximo. Eu fiquei naquela, sabe, naquele instante pensando, atira ou não atira, mas não podia atirar, né? Ele não, só me agrediu verbalmente. Se ele tivesse vindo para cima, a coisa tinha sido diferente. Eu entrei e a Luana estava desesperada, chorando. Disse, que foi, Luana? É ele miserável me achou aqui. Eu disse, é teu ex-marido, o pai do menino, é ele mesmo. Nisso o meu cachorro tava preso, ele latia. Eu disse, calma, Luana, calma. Conversei um pouco com o Luana, disse, não, a gente vai sair daqui. A gente vai organizar, procurar um canto, um apartamento, sair desse lugar. Ela, tudo bem, você puder ir pra bem longe. E ele disse, não, mas essa história vai ter que ter um fim. E depois fui lá fora acalmar o cachorro, tava muito ajeitado.
Disse, caraca, como isso é possível? Esse cara achou. Então eu decidi consultar uma pessoa muito sábia, o meu pai. Liguei pra lá, pra casa da minha mãe me informou que ele não tava, disse que ele só estaria mais tarde, e eu disse, tá bom mãe, quando ele chegar peça pra ele ligar pra mim. Minha mãe viu como eu tava agitado, né, perguntou se tava acontecendo alguma coisa, eu disse, não mãe, eu fala com meu pai, nada demais não. Mais tarde, à noitinha, ele ligou e eu expliquei pro meu pai toda a situação. E meu pai falou, olha filho, eu tenho quase certeza que o que você tá enfrentando é um lobisomem. Eu disse, lobisomem, meu pai? Ele é, meu filho, lobisomem, homem que vira bicho. Isso eu tenho certeza, meu pai, porque até nesse exato momento eu tava achando que ele era um alienígena. E meu pai, meu filho, porra, meu filho, nessa idade alienígena não existe. Eu disse, meu pai, como da mesma forma que eu acho que lobisomem também não existe. Cada um com cada um, né? Meu pai, meu filho, mas se esse cara acha essa mulher e o filho dele em todo lugar, é que na verdade eu acho que ele encontra ela pelo cheiro dela, entendeu? É que você nunca ligou pra esse tipo de história, por isso que você não sabe do que eu tô falando. Disse, puta merda, pai. Lobisomem ele é. Eu acho que é melhor você vir pra cá. Imediatamente você venha com ela pra cá. Que aqui a gente dá um jeito nesse cabra, a gente pega ele de jeito. Aí eu disse, não, meu pai. Eu sou um cabra macho. Sou um militar, meu pai. Um homem das armas. Eu mesmo vou dar um. Se esse cabra se meter a besta, mesmo dou um jeito nele aqui. Meu pai, não, meu filho, venha pra cá. Eu vou pra aí. Ele disse, não, meu pai. Eu não vai. E se. Então ele falou, então saia daí. Saia daí, vai pra um lugar. Um lugar mais habitado. Eu disse, tudo bem, meu pai. Eu vou. Eu só queria saber com o que eu tava lidando. Você tá dizendo que é um lobisomem? E disse, meu pai, como é que mata essas coisas? Não, meu filho, sempre. Bala. Grosso calibre, se for, melhor ainda. E se acertar na cabeça, chau pro louro pra ele. Eu disse, então quer dizer que morre com bala comum, aquela história de bala de prata, era tudo balela. Meu filho, tudo que sangra nessa terra morre. Não tem nada de bala de prata não, bala comum mesmo, na cabeça. Dizem que a bala de prata faz um efeito mais devastador nessas coisas, mas a bala comum também resolve. Eu disse, tá certo, meu pai. Tudo bem. A gente vai se falando. Ele disse, meu filho, tenha cuidado, viu? Eu lhe pedi a benção, ele me abençoou. Chamei a Luana. Disse pra ela, Luana, tu sabia que teu marido vira bicho? Ela, bicho? Como assim? É, ele vira uma espécie, metade de cachorro, metade de gente. Ela, poxa, Gil, não sei nem o que te falar. Eu não sei, eu não sabia. Ele tinha, tipo assim, umas saídas estranhas à noite, sabe? Eu tava no outro dia, mas eu sempre achava que ele tava raparigando por aí. Ele disse, na verdade eu acho que ele tava se transformando em bicho, correndo por aí. Eu falei, e agora, o que a gente vai fazer? Ele disse, deixa comigo. Eu vou dar o que ele merece. Nesta mesma noite, eu botei o cachorro pra dormir dentro de casa, porque eu sabia que o primeiro a ele atacar seria o cachorro. Mas, nessa noite não aconteceu nada. Durante o dia eu saí com ela, fui lá no quartel, pedi um tempo de dispensa, que foi aceito. Me preparei e fiquei esperando o maldito. Nada. Uma semana. Eu lembro que era um dia de segunda-feira. Eu não lembro se a lua estava cheia ou não. Mas enfim. Eu tava lá na sala, a Luana tava meio cochilando. Quando eu vi foi o cachorro agoniado, andando pra lá, pra cá, latindo, se escondendo. A Luana já botou aquele buticão de olho dela claro pra mim assim. Disse, vai pro quarto. E ela, mas e você? Disse, vá pro quarto, fique lá. Se tranque e tome. Se alguma coisa bater nessa porta que não for eu, você pode descarregar. Eu já tinha ensinado a ela mais ou menos como é que se usa uma arma de fogo. E eu fiquei ali,
só observando. Então, algo pulou a minha cerca, estava correndo no meu quintal. E o cachorro grunhia, latia, se escondia, ele também estava pavoroso, eu tentando acalmá-lo. Eu tinha me preparado bem. Tava com um rifle bom, calibre bom em casa, já guardado para isso. Fora a pistola e outro revólver que eu tinha. E eu pensando comigo, dessa noite ele não passa. De repente aquele que tava correndo se jogou na porta. Só que minha porta sempre foi bem reforçada. Bem, nisso o garoto acordou com aquela gazarra toda. Começou a chorar e que o bicho atiçou-se. Ele corria, corria. Quando ele parou exatamente onde eu queria, eu já tinha preparado uns refletores lá fora e já deixei do jeito. Quando ele parou, eu acendi o refletor tudinho. Cara, como aquilo era feio. Era horrível, uma espécie de homem com cão. Que molesta era aquilo. Com as pernas quebradas. Eu acho que tinha uns 2 metros e pouco de altura, uns dentão. Que coisa horrível. Mas enfim. Quando eu acendi o refletor, foi tudo muito rápido. Aquela coisa ficou meio embaraçada, porque ele não esperava aquilo. Era luz muito forte. Quando ele mencionou em correr, já foi tarde pra ele. Eu, bem, bem, bem. E aquilo deu um urro, sei lá, que molesta de som era aquele. Eu tenho certeza que um dos tiros pegou certeiro em sua cabeça. E o resto saiu descarregando. Ele saiu correndo com aqueles sons horríveis. Fora o exúvio que ele tinha dado antes. O bicho era tão miserável que ele chegou na surdina tentando querer pegar a gente de surpresa, mas não deu muito certo pra ele. Pois o cachorro, como, né, tinha avisado a sua chegada. Bom, fiquei ali em claro, bati na porta, a Luana saiu, nervosa, choramingando, disse, calma, calma, dá tudo certo. No outro dia de manhã, eu fui lá fora pra levar ela, meu carro tava todo ferrado. Aquele miserável tinha destruído meu carro na intenção de eu não sair dali. Bom, consegui chamar uns amigos para me resgatar, eles vieram, tirei Luana e a criança dali. Fomos para um hotel. Contei ali pros meus próximos o ocorrido e fomos dar uma caçada na mata que tinha ali próximo. Tem um amigo lá, um próximo que tinha uns cavalos, pegamos andando e, cara, eu acho que, sei lá, 1 quilômetro e pouco dali. A gente seguiu os rastros, né? A gente é acostumado na mata, seguiu um rastro que tava ali e achamos um miserável, morto, safado, teve o que merecia. Ali eu fiquei aliviado, sabendo que aquela peste estava morta. Junto com os outros ali, queimamos aquela bosta que sobrou dele de corpo. E eu voltei aliviado. Fui correndo pra Luana contar que finalmente aquele bosta estava morto. Foi um alívio pra gente. E essa foi a minha primeira história com essas coisas. Mas, lembra quando eu disse que certas coisas acontecem com a gente que parece um filme? Se não fosse com a gente não acreditaria. Pois é. Voltarei novamente para contar mais um capítulo dessa história. Boa noite.